Olá, eu sou Daniele. Sejam bem-vindos ao workshop da recorrência de vendas, onde você vai descobrir como alcançar o topo do mercado imobiliário utilizando estratégias exclusivas para atingir vendas recorrentes na sua imobiliária, para que assim você possa ter um ótimo faturamento de forma consistente sem que fique tudo em suas costas, sem que você se sinta preso por não poder se afastar da empresa nem por 2 dias. Sem você ter que fazer o trabalho dos seus corretores, sem ter que deixar o estratégico para ter que ajudar no operacional, sem ficar se preocupando com o turnover alto, com medo daquele corretor dominante acabar saindo da empresa e comprometendo o seu VGV. Tudo isso com o melhor aproveitamento de leads e conseguindo que o seu time trabalhe com mais autonomia sem que tudo precise passar por você. Pense no que você faria se tivesse tudo isso na sua imobiliária. O que seria possível para você? Imagine o tempo livre que você teria. O tempo para se dedicar às coisas que você ama, ter tempo para sua família, para ver os seus filhos crescendo, tempo para os amigos, para viajar. Imagina tudo isso enquanto sua imobiliária continua batendo as metas mensais e prosperando mês após mês. Pense como seria a sua vida com menos preocupações diárias sobre a operação da sua imobiliária. Isso não só melhora a sua saúde mental, mas também a sua saúde emocional e física. Conquistar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional parece um sonho, não é mesmo? Você pode focar mais no seu desenvolvimento profissional e pessoal também. Com um negócio estável e autogerenciável, você terá a oportunidade de investir e aprimorar suas competências de gestão e liderança ou até mesmo explorar novos hobbies. Falando em investir, você já pensou em diversificar seus negócios? Como imobiliária bem estruturada, você pode explorar novas oportunidades de negócio ou parceria, ser mais estratégico, ampliando ainda mais seus horizontes e, claro, colocando muito mais dinheiro no seu bolso. E por fim, o legado. Com mais tempo e recursos, você poderá se concentrar em criar um legado duradouro, tanto na sua empresa quanto na sua vida pessoal. Isso é algo inestimável. E é por isso que nós vamos ver neste workshop qual é o caminho mais rápido para você atingir a recorrência de vendas na sua imobiliária, de forma planejada e intencional. O que eu vou te mostrar aqui é o único jeito que vai permitir uma estabilidade, mesmo com oscilação de mercado. Então vamos partir do princípio. Se você está aqui, significa que ainda não tem recorrência de vendas como deseja. E já que você tem uma imobiliária, posso assumir que você sabe fazer vendas. Então, exatamente o que te impede de ter vendas recorrentes? Identificar o problema é o que nos leva à solução. A boa notícia é que esse não é um problema exclusivo seu. Como eu te disse, eu atuo no mercado imobiliário há 12 anos. Na época eu dava consultoria para líderes de grandes empresas. E após um trabalho com o CEO da maior imobiliária do Espírito Santo e com sucesso no projeto, eu fui convidada para ser sócia da empresa e a partir de 2011 dedicada a desenvolver diversos projetos de educação, consultoria para empresas de mercado imobiliário. A partir daí eu comecei a trabalhar exclusivamente nesse mercado. Então eu atendi neste período dezenas e dezenas de donos de imobiliária. Uma delas é a Cristiane, que tem uma imobiliária lá em Itapema, em Santa Catarina. Como a grande maioria dos donos de imobiliária, o maior desejo da Cris era essa tão sonhada recorrência em vendas, em fazer com que todos os seus corretores vendessem todo mês, ter uma empresa autogerenciável para que pudesse deixar de ser refém do seu trabalho. Ela já tinha implementado na imobiliária, por exemplo, funil de vendas, pré-vendas, tinha CRM e estava bastante focada em alavancar as vendas. Porém, por mais que tivesse pensado de forma correta, buscando as ferramentas corretas, a equipe não conduzia as negociações de acordo com os processos. E por que isso acontecia? Quando eu comecei a atender a Cristiane, eu logo percebi os corretores, mesmo sendo bons corretores com experiência no mercado, eles muitos não tinham as competências necessárias para aplicar estes processos. Então, não adiantava ter CRM, ter pré-venda para ajudar ou funil de vendas planejado, por eles não faziam o que tinham que fazer. Eu já identifiquei este padrão em diversas imobiliárias. Neste caso, os resultados da imobiliária acabam correndo de 2 formas.
Tudo fica nas suas costas, ou seja, como dono, você fica responsável por suportar e apoiar quase 100% das vendas. E isso te impede de focar no estratégico, de pensar em formas de crescer o negócio ou trazer mais negócios. Se você sair desse suporte, as vendas caem. Ou 2, as vendas ficam concentradas em corretores dominantes. Você talvez se refira a eles por outro nome, mas os corretores dominantes são aqueles corretores que concentram grande parte do VGV da sua imobiliária neles. Porém, os mesmos são os primeiros que não seguem os processos, as regras da sua empresa. Como não seguem os processos, eles desenrolam as vendas do jeito deles. Logo, a sua competência não é transferida para o time e quase nunca tem tempo ou disposição para ajudar os outros corretores. Isso impede o crescimento da imobiliária, pois os outros corretores não se desenvolvem porque não sabem como fazer sozinhos. Você está afundado na operação e não tem tempo disponível porque está apagando incêndios. Os corretores dominantes não têm o papel de desenvolver outros corretores. E nem isso é para eles, é para você. E o pior de tudo, a imobiliária fica dependente do resultado deles. No caso da Cristiane, ela tinha 2 corretores dominantes na equipe. Trabalhando com ela, então, percebi que o principal obstáculo que ela tinha, a recorrência de vendas, era que as vendas eram baseadas nas ações individuais e não na inteligência da imobiliária. Ela tinha uma alta dependência em relação a esses 2 corretores. Imagina se ela perdesse um deles. As vendas cairiam drasticamente. Se o turnover, a rotatividade ou até mesmo a redução do time de corretores já trazem preocupação para os donos de imobiliária, imagine uma situação como essa. Dentro desse contexto que a Cristiane estava enfrentando, eu apresentei para ela então um conceito que eu criei chamado imobiliária vendedora. E foi o que implementamos na imobiliária dela. Como eu gosto de dizer, para conseguir alcançar a recorrência de vendas, não são os corretores que precisam ser vendedores, é a sua imobiliária que deve ser vendedora. Porque assim, mesmo ocorrendo turnover, a empresa consegue manter patamar de venda mês após mês. Empresas vendedoras são capazes de desenvolver profissionais vendedores. Assim, você não fica refém de um ou de outro profissional. Transformar a imobiliária da Cristiane em uma imobiliária vendedora reduziu muito o estresse dela, trouxe mais previsibilidade e abriu as portas para o crescimento sem continuar dependente de corretores dominantes. E assim como a Cristiane, todo dono de imobiliária gosta de ter estabilidade e previsibilidade de faturamento para poder estar tranquilo e focar em planejar o crescimento. Quando não há previsibilidade, há uma incerteza que gera estresse e dificulta a tomada de decisões estratégicas, pois nunca se sabe como será o próximo mês ou os próximos meses. E para ter previsibilidade é preciso conseguir a recorrência em vendas. E isso é o que nós vamos ver agora, como tornar a sua imobiliária vendedora para poder alcançar a tão sonhada recorrência em vendas. Antes de mais nada, nós vamos analisar o que compõe um processo de vendas de uma imobiliária. Possivelmente você já tem algo parecido com isso que eu vou te mostrar agora na sua imobiliária. E se esse é o caso, vamos levantar a questão novamente. Se você tem esse processo de vendas na sua imobiliária, o que te impede de ter as vendas recorrentes? É exatamente essa resposta que eu estou trazendo para você neste workshop. É que você vai ter essa resposta daqui a pouco. Então vamos lá. Onde começa o processo de vendas? Começa na estratégia de marketing, que é a responsável por trazer novos leads para a sua imobiliária, seja por tráfego pago, portais, prospecção on e offline. Uma vez que o lead chega até você, ele entra no seu funil de vendas, que é a estrutura em etapas de como levar este lead passo a passo até o fechamento de um contrato de compra e venda. Aqui a gente trabalha com funil de 6 etapas: lead, atendimento, agendamento, visita, proposta e venda. E assim você começa a conhecer melhor a sua taxa de conversão. E otimizando o funil de vendas, você vai melhorando a sua taxa de conversão por etapas.
E olha que interessante, quando você conhece bem sua taxa de conversão, isso se torna um parâmetro importante para a sua estratégia de marketing. Você sabe quando pode investir, que ação está dando certo e qual o retorno esperado. E isso reduz o risco do seu investimento. A otimização do funil de vendas só é eficiente com a utilização de CRM, que permite o acompanhamento dos leads no funil, dados e métricas de acompanhamento da conversão por etapas. Então, o CRM é a maneira como você consegue enxergar a nível gerencial o funcionamento do processo de vendas e assim você consegue ganhar eficiência e destravar o funil para que as vendas aconteçam. E por fim, você tem a equipe de corretores, que são os responsáveis por alimentar o CRM com esses dados para ter previsibilidade em vendas. Onde está o problema? Como eu disse, provavelmente você já sabe ou até já tem um processo de vendas como este na sua imobiliária. A Cristiane de Itapema tinha exatamente isso na imobiliária dela e ela não tinha recorrência em vendas. Então, eu tenho algumas perguntas para fazer para você. A maior parte dos seus leads também estão estagnados na etapa atendimento? Você sabe o que está travando o funil do seu time, impedindo-o de levar o lead para a próxima etapa? Em qual das etapas os seus corretores precisam de mais ajuda? O seu corretor dominante segue o seu processo e alimenta o seu funil? Seus corretores preenchem corretamente as informações no CRM? Eles mantêm o sistema atualizado, te dando a chance de ajudá-los? Por que eu estou fazendo todas essas perguntas? Porque elas deixam muito claro que a equipe é a base do funcionamento do processo de vendas. O melhor processo de vendas do mundo com a equipe errada simplesmente não funciona. E talvez agora você esteja ou fique revoltado com os seus corretores. Mas eu quero te dizer uma coisa, a culpa não necessariamente é deles. E eu vou mostrar por quê e você vai concordar comigo. Antes, vamos estabelecer o que é esperado de um cenário de recorrência de vendas. Primeiro, claro, sua imobiliária mantém um ótimo nível de vendas com lucratividade mês após mês. Isso é o esperado, é o básico que a gente imagina quando se fala em recorrência de vendas. Mas vamos nos aprofundar mais um pouco neste cenário para entender características que são importantes para que isso ocorra. Toda equipe faz vendas de uma maneira mais equilibrada. O VGV é bem distribuído. Por que isso é bom? Como já dissemos antes, isso evita a dependência de corretores dominantes, o que acarreta outros benefícios também. E o que mais? Você consegue acompanhar tudo pelos dados do seu CRM e ter gestão do que fazer para garantir que os leads avancem nos atendimentos. Isto é previsibilidade. Mais do que isso, você consegue extrair métricas que te ajudam a otimizar o seu funil e também os investimentos em tráfego. E saber quem e como precisa ser ajudado. E não somente isso, você consegue melhor estratégia de nutrir e converter leads que por algum motivo não avançaram. Outra característica em caso de saída de um corretor, seu VGV não é severamente impactado. Com as vendas bem distribuídas em todo o time, você consegue repor o time para retomar o seu patamar anterior. Isso ocorre porque as vendas não dependem mais de corretores dominantes, pois a inteligência em vendas foi incorporada na sua empresa. Por isso, nesse caso, podemos dizer que não são os corretores que vendem, mas é a sua imobiliária que é vendedora. O turnover passa a ser uma situação controlada e não um problema que te atormenta dia após dia. Inclusive, neste contexto, você também consegue escalar suas vendas com muito mais facilidade, contratando corretores e aumentando os investimentos em marketing. E o que não necessariamente ocorre quando você depende de corretores dominantes. E o melhor, consegue aumentar a eficiência do seu time em vendas por não ter que ficar ensinando tudo novamente quando um profissional é substituído. Com o time correto, o ganho de experiência aumenta a produtividade e vendas. Então, você pode ver que a recorrência de vendas é igual a uma fogueira. Você acende e ela fica queimando para sempre. Você tem que cuidar e colocar mais lenha quando for preciso para manter ela acesa. Para ter recorrência de vendas, você precisa ter a capacidade de adaptação, saber como repor as peças para não deixar o fogo apagar. Então, para ter uma imobiliária vendedora e manter uma recorrência de vendas, além do processo de vendas, você vai precisar de um processo de
contratação. Se você quer alcançar a recorrência de vendas, essa é uma prioridade para você. Eu sei, pode ser que assuste ouvir isso, porque quando você está começando, você não aprende a fazer contratação. E aí, sabe aquelas questões que provavelmente estão vindo à sua mente agora e que estão na cabeça de vários outros donos de imobiliária, como: encontrar alguém bom não é uma tarefa fácil, não tem candidatos disponíveis, não sei o que perguntar na entrevista e acabo fazendo sempre as mesmas perguntas, na minha cidade não tem bons corretores para contratar, como saber se a pessoa é boa ou não? Tudo isso são coisas que um bom processo estruturado de contratação resolve. Agora, lembra que eu te falei que talvez a culpa pelos corretores não aplicarem o processo de vendas corretamente não é deles? Pode ser que o corretor seja uma pessoa honesta, comprometida, bem intencionada, esforçada e tenha experiência no mercado, mas se ele, por exemplo, não tem o perfil para seguir os processos ou utilizar o CRM, ele não vai se encaixar no seu processo de vendas. É por isso que eu vejo tantos donos de imobiliária cansados de treinar seus corretores e ficarem frustrados e depois verem as pessoas indo embora. Se as pessoas já não têm o perfil, tentar treiná-los só vai gerar frustração mesmo. Anote aí, não existe um candidato melhor de forma absoluta. O que existe é o melhor candidato para a sua imobiliária. Nem sempre um corretor que tem o melhor histórico de vendas é o melhor corretor para você. Por isso, não é qualquer processo de contratação que vai tornar sua imobiliária vendedora, mas sim um processo de contratação sincronizado, que visa encontrar candidatos que estejam em sintonia com a sua empresa. Por que eu dei este nome ao processo de contratação? Ele faz referência à sintonia de ondas. Seria como sintonizar o seu rádio a uma estação. Ele só vai tocar música se você sintonizar o rádio com a onda da estação que está transmitindo. Caso contrário, você só terá interferência. Este é um conceito da física, mas é muito simples. Duas ondas que se cruzam fora de sincronia acabam se anulando, como neste desenho que eu estou mostrando. Digamos que a onda 1 é a sua empresa e a onda 2 é o corretor. Ou seja, se o corretor estiver fora de sincronia, ele não apenas não vai gerar o resultado, como vai reduzir os resultados da sua imobiliária, que é a onda resultante. Por outro lado, duas ondas que se cruzam em sincronia geram uma onda resultante mais forte, como este outro desenho aí. Então, se o corretor que você contratar, onda 2, estiver na mesma sincronia da sua imobiliária representada pela onda 1, os resultados serão muito maiores, que é a onda resultante. Isso quer dizer que o processo de contratação sincronizado não se propõe a selecionar apenas baseado nas características do candidato, mas ele foca em encontrar o melhor candidato para a vaga específica na sua empresa. Veja, alguém com perfil excelente para vendas pode não se encaixar na sua equipe. Isso é possível. E você pode acabar pagando caro para ter pouco resultado. Foi o erro que o Clube Real Madrid cometeu quando montou o time dos Galácticos. No ano de 2003, faz tempo, né? O clube tinha uma equipe, Luiz Figo, Zidane, Ronaldo Fenômeno, David Beckham. Era um verdadeiro time de galácticos, pois o português ganhou a Bola de Ouro, que é o prêmio de melhor jogador do mundo no ano 2000. O francês ganhou em 98 e o brasileiro ganhou em 97 e 2002. Já o inglês tinha sido apenas o segundo melhor jogador do mundo. Com um elenco como esse, era esperado que o clube ganhasse todos os títulos. Mas esse foi o momento em que o time teve menos conquistas e, ao mesmo tempo, viu seu maior rival, o Barcelona, faturar a Champions League pela segunda vez. No papel, era o melhor time do mundo, mas no campo não correspondeu às expectativas. E o pior, o investimento para montar este time foi descomunal. Por algum motivo, esses jogadores não se entrosaram como uma equipe, embora em questão individual fossem os melhores jogadores do mundo. No futebol, existe um jargão que também vale para a sua equipe de corretores. Jogadores ganham jogos. Times ganham campeonatos. E quando falamos de recorrência de vendas, devemos encarar como um campeonato.
Por isso, é muito mais importante focar em criar uma equipe forte onde todos colaboram para o resultado do que confiar em corretores dominantes que muitas vezes pode se tornar o gargalo do crescimento da sua imobiliária. O processo de contratação sincronizada é o jeito mais rápido e seguro para tornar sua imobiliária vendedora. Então vamos ver por que a contratação sincronizada traz as pessoas certas para a sua equipe. A contratação sincronizada é baseada em 3 pilares. O primeiro pilar é o perfil do candidato. Analisar o perfil permite identificar se o candidato tem potencial para entregar o resultado e o currículo do candidato vai dizer pouco sobre isso. Por exemplo, em um cliente que eu já atendi uma vez, 100% dos candidatos que tinham uma determinada características específicas causavam problemas e saíam em menos de 4 meses. Alguns desses candidatos tinham bons resultados no currículo, mas não tinham perfil para colaborar com esse meu cliente. O segundo pilar é o fit cultural. Com isso, você verifica se os valores e desejos do candidato batem com o da sua imobiliária. O que acontece com um candidato quando ele não tem fit cultural? Falta engajamento, motivação, brilho nos olhos, comprometimento e falta sentimento de pertencimento. Quanto tempo você acha que um corretor assim duraria na sua imobiliária? Tá vendo que se o jeito que você contrata não considera o fit cultural, aquele corretor não vai produzir e a culpa não vai ser dele. O problema está no jeito que você faz contratação. E o terceiro pilar é o momento, ou seja, você verifica a sintonia entre o momento da imobiliária e o momento do candidato. Por exemplo, se sua imobiliária estiver em um momento de aceleração e a pessoa estiver em um momento de estabilidade, ela vai se sentir muito cobrada ou sobrecarregada. E o resultado disso é que a pessoa perde o interesse na empresa e começa a reclamar. Ao mesmo tempo, sua imobiliária vai perder reputação, porque a pessoa vai falar mal da empresa e também vai perder tempo e dinheiro com essa pessoa. Esses 3 pilares é que são o grande segredo da contratação sincronizada. E é por esse motivo que ela traz as pessoas que melhor se encaixam na vaga específica da sua imobiliária. Você vai trazer pessoas que têm as características para aplicar os processos específicos da sua empresa, tornando assim a sua imobiliária vendedora e não dependente dos corretores específicos. Você para de contar com a sorte, para de testar corretores na base da tentativa e erro e cresce uma equipe de forma planejada e consistente, repondo os recursos quando necessário e assim criando a possibilidade de manter uma recorrência em vendas com uma boa lucratividade por muito tempo. Agora eu quero te lembrar das perguntas que eu te coloquei durante o workshop. Se você sabe como vender e tem experiência com isso, se você tem um funil de vendas e tem CRM na sua imobiliária, o que está te impedindo de ter vendas recorrentes? A essa altura está claro qual é o problema, não é mesmo? Aí eu te pergunto, como está a contratação na sua empresa? Você tem um processo? Está satisfeito com ele? Você consegue ter vários candidatos para poder contratar o que melhor se encaixa na sua imobiliária? Você sabe o que perguntar nas entrevistas? Acha que está conseguindo contratar bem no final das contas? Como está o seu turnover e a produtividade do seu time? Você depende de algum corretor dominante? Gostaria que a sua imobiliária fosse uma imobiliária vendedora? Dentre as dezenas imobiliárias que atendi nos últimos anos, 97% reconhece que a contratação é um ponto falho em suas empresas. E surpreendentemente, grande parte não considera uma prioridade em resolver este problema, porque eles ficam buscando outras formas de tentar aumentar vendas e não relacionam diretamente as contratações ruins à performance de vendas abaixo do esperado. Esse é um problema que muitas vezes o dono nem consegue identificar que tem, mas agora isso ficou bem claro para você. Olha só, nas últimas semanas eu dei uma imersão em contratação sincronizada específica para a Remax de Santa Catarina. Foram 2 dias de imersão em uma sala de hotel focada em resolver este problema lá na Remax, uma rede mundial que aposta que a solução de vendas é recrutar pessoas certas. Eu estou falando isso para você ter uma ideia de que se eles estão focados nisso para aumentar suas vendas, você também
também deveria estar. Trazer clareza para este problema é o foco da minha produção de conteúdo. Como eu disse no começo deste workshop, se você não sabe identificar a causa, não consegue achar a solução. Por muito tempo, eu já venho prestando consultoria para a implementação de contratação sincronizada em imobiliárias. São dezenas de imobiliárias que eu já atendi nos últimos anos por todo o Brasil. Em São Paulo, Indaiatuba, Itu, Presidente Prudente, Recife, Caruaru, João Pessoa, Itapema, Balneário Camboriú, Curitiba, Porto Alegre, Colatina, Boa Vista, Guarapari, Vitória, Vila Velha e tantas outras cidades. Em todas elas, resolvendo problemas de contratação que definitivamente estavam travando o resultado dessas imobiliárias. E agora eu estou trazendo uma novidade que vai permitir levar essa solução a muito mais imobiliárias. É a minha contribuição para o mercado imobiliário com empresas mais saudáveis. Por isso, para quem está realmente interessado em alcançar a recorrência de vendas de uma forma planejada e intencional, tornando sua imobiliária vendedora altamente lucrativa através do processo de contratação sincronizado, eu criei um treinamento exclusivo de implementação. Este é um treinamento único no mercado imobiliário. Não existe outro treinamento com essa proposta focado especificamente nos desafios do mercado imobiliário. Este treinamento se chama Contratação Pro. Ele não é apenas um treinamento conceitual, ele é um treinamento de implementação, pois inclui um kit de implementação passo a passo para você aplicar na sua imobiliária sem estresse e com muita eficiência. Ele é 100% digital, por isso você pode fazer ele online, sem precisar sair de casa ou viajar. E contém um pacote completo de ferramentas prontas para simplificar a implementação. E ele é totalmente adaptável para a realidade da sua imobiliária, implementando o processo o mais rápido possível. São apenas 4 passos. O primeiro passo é a expansão de talentos potenciais. Este é o primeiro passo porque simplesmente quanto mais candidatos, maiores as chances de encontrar a pessoa certa. Neste passo, aplicamos uma estratégia para atrair um número maior de candidatos com alto potencial para a vaga. Aqui é onde você vai acabar com aquela percepção de que tem poucos candidatos no mercado, de que não tem bons corretores para contratar na sua cidade. E principalmente vai acabar com aqueles processos seletivos extremamente limitados, onde você, no final das contas, contrata por falta de opção. Eu vou te mostrar como fazer o planejamento e a abertura da vaga para uma comunicação clara com o mercado. A utilização dos termos corretos traz profissionalismo e atrai melhores candidatos. Você vai receber a descrição das funções prontinhas para 6 cargos que a sua imobiliária já precisa ter ou vai precisar em breve com o seu crescimento. E com a descrição correta, você aumenta astronomicamente as chances de uma boa contratação. Depois de descrita a vaga, vamos aplicar uma estratégia para atrair mais candidatos. Você vai receber modelos de anúncios prontos para você adaptar e já começar a anunciar a vaga de uma forma abrangente e com assertividade, evitando trazer gente ruim para as entrevistas. Você também terá scripts de convocação e agradecimento para cada passo do processo, tudo bem mastigado. Afinal, uma boa comunicação com os candidatos é essencial para aumentar a credibilidade da sua imobiliária no mercado. O segundo passo são as entrevistas direcionadas, onde vamos verificar as qualificações e compatibilidade dos candidatos em relação à vaga na sua imobiliária. Este passo começa com uma análise de currículo. Você certamente já sabe que não há um padrão para currículo de candidato. E além disso, existe aquela máxima, o papel aceita tudo. Por isso, você precisa saber como fazer uma análise adequada do currículo para não cair nas armadilhas. Aqui você vai receber os checkpoints de análise de currículos para extrair as informações importantes que você precisa ter, organizá-las de forma padronizada. Eu vou trazer também outras opções que você possa ter mais aderência com sua imobiliária como formas de substituição de currículos. Terá também roteiros de entrevistas de sondagem para quando o currículo parecer adequado, mas ainda estiver faltando informações importantes
importantes para decidir se esse candidato merece ou não o seu tempo na entrevista. E scripts de convocação de entrevista. Em seguida, é a hora de fazer entrevistas direcionadas. É necessário fazer diferentes tipos de entrevista, pois cada entrevista tem um objetivo específico. Geralmente, as pessoas erram ao realizar apenas uma entrevista e achar que isso é suficiente. Porém, pensa bem, você não conhece uma pessoa e casa com ela no primeiro encontro, não é mesmo? Na contratação acontece do mesmo jeito. Então você deve realizar uma entrevista de fit cultural e uma entrevista por competência. E a cada entrevista tem perguntas específicas que você precisa fazer para extrair as informações que vão permitir você fazer a melhor escolha. Você terá um roteiro pronto para cada entrevista e poderá adaptar retirando ou adicionando novas perguntas que sejam específicas para o seu negócio. Eu vou te mostrar como faz isso de maneira bem rápida e assertiva. E assim você saberá exatamente o que perguntar e, principalmente, o que extrair de cada entrevista, as evidências que aquela pessoa que está na sua frente vai realmente performar daquele jeito. Saberá perceber quando um candidato estiver mentindo ou se esquivando da resposta. O terceiro passo se chama parecer final fundamentado. A análise correta dos dados extraídos das entrevistas é essencial para ter sucesso na seleção dos candidatos mais sincronizados com a sua empresa. Então, para este passo, você receberá os checkpoints para análise das entrevistas e terá uma ferramenta exclusiva para análise das entrevistas por competência. Você também terá ao seu dispor um dashboard detalhado para escolher o melhor candidato de acordo com as suas necessidades. Após tomar a decisão, é hora de comunicar aos candidatos. Então você vai receber todos os scripts de e-mail, WhatsApp prontos. Novamente, isso demonstra profissionalismo, seriedade para o mercado, abrindo portas para as melhores contratações no futuro. Em seguida, chega a hora de efetivar a contratação. Este é um momento tão importante quanto todo o resto do processo. Você vai ter acesso a todos os documentos para preservar legalmente a sua imobiliária, além do checklist de admissão e modelos de contrato de PJ. O quarto e último passo é a consolidação da inteligência da contratação. Este aqui é o pulo do gato para um processo de contratação realmente eficiente e justamente o passo que as pessoas não realizam no mercado, porque nem sabem que existe e que é tão importante. Então preste atenção nisso. Este é o passo onde você realiza a documentação do processo de contratação que você acabou de aplicar e também o levantamento das métricas. E por que isso é tão importante? Porque o processo de contratação ele é contínuo. A contratação que você acabou de fazer é apenas uma parte dele. Para ter recorrência de vendas e crescer, você terá que contratar outros corretores, aumentar a sua equipe e fazer ajustes e principalmente estar com os corretores corretos. Então a inteligência, saber o que deu certo, o que deu errado, o que fazer, o que repetir e o que não fazer, isso é a real inteligência do seu processo e é feita logo após a contratação, a efetivação do candidato acontecer. E a documentação da contratação atual vai ajudar a melhorar o processo para as contratações futuras. Afinal de contas, o que não é medido não pode ser melhorado. Entre as ferramentas que você receberá aqui estão a fórmula do cálculo de turnover e o modelo de avaliação do período de experiência. Então, são apenas 4 passos para você implementar rapidamente o processo de contratação sincronizada na sua imobiliária e já se colocar no caminho das vendas recorrentes. E como você vai receber isso tudo? Você terá acesso a um portal exclusivo do Contratação Pro.
O treinamento será feito através de 4 aulas online ao vivo durante 4 semanas e você poderá reassistir a gravação das aulas posteriormente no portal quantas vezes você quiser. Além disso, todas as ferramentas estarão disponíveis e organizadas no portal para você baixar imediatamente. Você terá meu suporte direto através das clínicas de implementação que irão ocorrer quinzenalmente após as 4 aulas online durante os 2 primeiros meses. Porém, você terá o seu processo de contratação sincronizada implementado em menos tempo do que você imagina. E você pode estar se perguntando agora, quanto custa para adquirir o Contratação Pro? Bem, antes disso, eu quero te falar que eu preparei também alguns bônus excepcionais e gratuitos para você que adquirir o Contratação Pro agora. O primeiro bônus é o DISC 4.0, que é um teste que vai te ajudar a entender melhor os diferentes perfis comportamentais dos candidatos. É o teste que eu uso nos meus processos seletivos. Neste bônus, eu vou dar uma aula completa explicando como funciona o teste DISC para o mercado imobiliário. Eu vou fazer a transferência para vocês do meu know-how de aplicação do DISC e como eu faço a devolutiva, que é a avaliação feita com base no resultado do teste. Para você ter uma ideia, quando os meus clientes solicitam uma devolutiva em um processo de contratação, normalmente eu cobro o valor entre 5 e 10 mil reais, dependendo do tamanho da equipe para fazer essas devolutivas, essas análises de perfil. E eu vou te mostrar como você pode fazer essa avaliação. Percebe o valor deste bônus? Eu vou te indicar quais são os perfis que têm maior compatibilidade para com os cargos do setor imobiliário e vou disponibilizar o questionário para que você possa aplicar os testes nos seus candidatos, sempre, toda vez que você precisar de fazer um processo seletivo. Este bônus vai aumentar ainda mais a assertividade da sua contratação. E neste momento, ele vai estar incluso junto com Contratação Pro. O segundo bônus é o processo de contratação no Trello, todo organizadinho para você. O Trello é uma ferramenta de gestão de processos. Com o processo de contratação todo configurado no Trello, você organiza de forma visual a aplicação do processo na sua imobiliária, melhora a colaboração das pessoas envolvidas no processo e acompanha o progresso dos candidatos em diferentes estágios do processo. Em cada etapa, em cada quadradinho organizado, já pronto para você, já vai estar anexado cada ferramenta que você precisa de utilizar naquela etapa. E você vai ter tudo isso pronto para garantir a maior eficiência do seu processo de contratação. E ainda tem o terceiro bônus. O terceiro bônus é a contratação coletiva. Dependendo do contexto, talvez por um momento de crescimento acelerado, pode ser que você tenha a necessidade de contratar rápido vários corretores para sua equipe, de uma única vez, ou esteja abrindo uma nova equipe ou uma nova filial. E neste processo eu vou te ensinar como fazer isso. Para fazer isso, são necessárias algumas adaptações neste processo. Eu já realizei esse tipo de contratação em clientes meus que contrataram até 10, 15 corretores de uma única vez e eu vou te passar todas essas informações aqui no terceiro bônus. Este bônus definitivamente será o impulso final para você atingir o topo do mercado imobiliário na sua região, na sua cidade. Então, afinal de contas, quanto custa para você adquirir o Contratação Pro hoje? Pense bem. Quanto vale para você resolver de uma vez por todas a contratação na sua imobiliária? Acabar com processos de contratação limitados, parar de contratações por falta de opção, não por escolha? Imagina quanto você perde em oportunidade por estar trabalhando com uma equipe que não tem o perfil para efetivamente ajudar a sua imobiliária a crescer. O custo de ter uma pessoa errada trabalhando com você é muito alto, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista de gerar estresse, preocupação, desgaste emocional, do ponto de vista de tempo que te exige trabalhar muito mais.
Qual retorno te traria ter uma equipe forte, não depender de corretores dominantes, ter uma imobiliária realmente vendedora e preparada para se adaptar às mudanças do mercado? O quanto você ganharia se tivesse meios para finalmente alcançar a recorrência em vendas, partindo de um planejamento que realmente vai te levar a isso? Bem, você sabe tudo o que está passando hoje, todas as dificuldades e desafios. E agora sabe que a contratação sincronizada pode efetivamente destravar a sua imobiliária para um crescimento real e sustentável. Veja, para fazer uma consultoria de implementação desse processo, eu não cobro menos do que R$20 mil e pode ser um valor até maior dependendo do escopo do projeto. Porém, por ser um programa de treinamento online, eu consigo trazer essa solução para muito mais pessoas de uma forma mais acessível através do Contratação Pro. E, sinceramente, é um valor irrisório perto do retorno que ele trará para a sua imobiliária. Mas, realmente, eu planejei para que esse treinamento fosse acessível. Por isso, hoje você pode adquirir o Contratação Pro por apenas 12 parcelas de R$ 197. O retorno desse investimento ocorre em apenas uma contratação que você fizer. E é por isso que eu ofereço uma garantia dupla para este treinamento. É o seguinte, eu quero deixar a decisão de adquirir este treinamento extremamente simples e segura para você. Eu não quero que você simplesmente confie no que eu estou falando aqui. Eu quero que você possa experimentar pessoalmente para tirar as suas próprias conclusões. E é por isso que eu vou te oferecer uma garantia dupla. Por que dupla, Dani? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, você tem o direito a desistir de uma compra na internet e pedir o seu reembolso total em até 7 dias. Mas eu vou dobrar essa garantia, te oferecendo mais 8 dias de teste. Ou seja, se você adquirir o treinamento Contratação Pro agora, aproveitando a essa oferta, você estará automaticamente no controle da situação. Você vai entrar no treinamento, vai assistir às aulas nesse período, vai olhar os materiais, vai avaliar como está sendo a sua experiência e se dentro desses 15 dias você não estiver completamente satisfeito com o treinamento, basta me enviar um e-mail para que nosso suporte pedindo o seu dinheiro de volta. Neste caso, nós vamos entrar em contato para te devolver cada centavo que você estiver investido hoje no treinamento, sem nenhum ressentimento, sem nenhum problema. E faço isso porque estou completamente segura da qualidade efetiva do meu método de contratação. São muitos anos de experiência, já trabalhei com dezenas de donos de imobiliária e eu te garanto que logo nas primeiras aulas, que eu vou te entregar vai lhe impressionar muito e positivamente. Em 15 dias, você terá certeza que tomou a decisão correta ao adquirir o treinamento. Em resumo, essa garantia é realmente muito simples. Você faz a inscrição hoje e daqui a 15 dias você decide se vai continuar ou não. E se a resposta for não, a gente devolve o seu dinheiro. Então, você não tem realmente nada a perder neste momento. Clique agora no botão abaixo e adquira o treinamento Contratação Pro imediatamente para colocar a sua imobiliária no caminho da recorrência de vendas. Neste momento, não tem muito mais o que eu possa te dizer. Depois de tudo isso que você viu aqui, você tem apenas duas opções. A opção 1 é não fazer nada, ignorar que a falta de um processo realmente eficiente de contratação está travando os resultados da sua imobiliária, jogar fora essa oportunidade e continuar se estressando, continuar dependente de corretores dominantes e sem saber como fazer para manter as vendas nos próximos meses. Ou então você pode escolher a opção 2, adquirir agora o treinamento Contratação Pro, implementar rapidamente um processo de contratação sincronizada na sua imobiliária, montar uma equipe forte e tornar a sua imobiliária uma imobiliária vendedora para atingir o topo do mercado imobiliário, se colocando em um caminho planejado para a recorrência de vendas. E tudo o que você tem a fazer é clicar no botão abaixo, fazer o pagamento e garantir a sua participação no treinamento.
Eu vou estar te esperando daqui a pouco para já começar a sua trajetória. Você viu tudo que eu te apresentei aqui hoje e sabe que é uma grande oportunidade para dar uma guinada nos seus resultados daqui para frente. Agora, quem é empresário sabe da crescente concorrência do mercado imobiliário. A barreira de entrada é muito baixa e concorrentes aparecem de uma hora para outra. Neste momento, no seu lugar, eu entraria para me diferenciar e ter essa vantagem competitiva, para melhorar sua equipe, tornar sua imobiliária vendedora e manter à frente da concorrência. E se você decidir ficar de fora e o seu principal concorrente entrar, o que é bem capaz de acontecer, ele vai ter uma vantagem competitiva grande sobre você. Então, se você está indeciso se deve ou não investir para desenvolver a equipe da sua imobiliária e se colocar no caminho da recorrência de vendas, talvez você precise lembrar que existe um concorrente que está decidindo fazer de tudo para roubar a sua fatia de mercado. Torce para ele não entrar ou garanta sua vaga logo. Eu quero que você esteja à frente e vou fazer de tudo para te ajudar. Agora cabe a você dar o primeiro passo. Clica aqui no botão e garanta sua vaga no Contratação Pro. Bem, eu vou terminando por aqui hoje e a partir da manhã eu vou estar dedicada a todos que decidirem entrar no Contratação Pro. Abraços!